E se tudo o que acreditamos sobre a origem do universo estivesse errado? O telescópio James Webb está mostrando imagens que parecem desafiar a teoria mais aceita da ciência, o Big Bang. Neste vídeo, você vai descobrir por que esses novos dados podem mudar completamente a forma como entendemos o espaço e o tempo. Se você já sentiu que o cosmos guarda segredos muito maiores do que imaginamos, você não está sozinho. Prepare-se, porque o que vem a seguir pode mexer com tudo o que você aprendeu sobre o universo. Quando o telescópio Hubble foi lançado pela NASA em 1990, o mundo acreditava que finalmente teria um olhar profundo e definitivo sobre o cosmos. Mas, mesmo após décadas de observações, descobrimos que o universo visível representa apenas uma fração ínfima da realidade. Há algo muito maior, escondido além do que a luz consegue nos mostrar. A matéria escura e a energia escura, que juntas compõem cerca de 95% de tudo. Imagine olhar para o céu e perceber que todas as galáxias, estrelas e supernovas que vemos são apenas a ponta de um iceberg cósmico. O Hubble captou imagens impressionantes, como o campo profundo, revelando milhares de galáxias em um pedaço minúsculo do espaço. Mas por mais fascinantes que fossem, essas imagens não mostravam o que realmente mantém as galáxias unidas, nem o que acelera a expansão do espaço-tempo. Os cientistas perceberam que, ao calcular a rotação das galáxias, como a nossa Via Láctea ou Andrômeda, havia algo errado. A quantidade de matéria visível não explicava a velocidade com que elas giravam. Era como se uma força oculta estivesse segurando tudo, impedindo que as estrelas fossem lançadas para o vazio. Essa força invisível foi batizada de matéria escura. E o Hubble, apesar de seu poder, nunca conseguiu observá-la diretamente. E quanto à energia escura? Em 1998, uma descoberta surpreendente mostrou que a expansão do universo não estava diminuindo, como muitos pensavam, mas acelerando. Para explicar esse fenômeno, os cientistas propuseram a existência da energia escura, um tipo de força misteriosa que age como combustível invisível do cosmos. O Hubble contribuiu com dados valiosos, mas não pôde revelar a natureza exata dessa energia. Outro mistério que escapou ao olhar do Hubble está relacionado às primeiras galáxias. O universo observável tem um limite. A luz das galáxias mais distantes leva bilhões de anos para chegar até nós. Assim, quanto mais longe olhamos, mais voltamos no tempo. O problema é que o Hubble não tinha sensibilidade suficiente para enxergar claramente o que aconteceu nos primeiros instantes após o Big Bang. Ainda assim, o Hubble nos deu pistas valiosas. Ele registrou lentes gravitacionais, fenômenos previstos por Einstein, em que a gravidade de um objeto massivo curva a luz de galáxias distantes, permitindo observar o que estaria escondido. Essas lentes revelaram aglomerados de galáxias e supernovas que seriam invisíveis de outra forma. Mas mesmo com esses avanços, o universo continua escondendo segredos. É curioso pensar que, enquanto o Hubble ampliava nossos horizontes, ele também reforçava nossas dúvidas. Cada nova descoberta parecia abrir ainda mais perguntas. Do que a matéria escura realmente é feita? Será que a energia escura pode ser uma ilusão causada por algo que ainda não entendemos no espaço-tempo? Será que a teoria do Big Bang precisa de ajustes diante de tantas lacunas? Esse universo invisível não é apenas uma questão de ciência, é um convite à curiosidade humana. Desde a antiguidade, olhamos para o céu em busca de respostas, e agora, com telescópios cada vez mais avançados, percebemos que a realidade pode ser muito mais complexa do que supomos. O cosmos nos desafia a repensar tudo, a cada nova descoberta. O mais instigante é que essa invisibilidade não significa ausência. Pelo contrário, é justamente o invisível que parece governar o destino de tudo o que conhecemos. Como se o palco do universo fosse iluminado apenas por refletores, enquanto a trama principal acontece atrás da cortina. E é nesse ponto que surge a necessidade de novos olhos, mais potentes que os do Hubble. E aqui entra o telescópio James Webb, pronto para avançar onde o Hubble não conseguiu. Se o Hubble mostrou os contornos do universo invisível, o Webb promete mergulhar fundo nesses mistérios, trazendo dados capazes de transformar para sempre nossa compreensão do cosmos.
O telescópio James Webb não é apenas uma continuação do legado do Hubble. Ele representa um salto na forma como a humanidade observa o universo. Enquanto o Hubble captava principalmente a luz visível e ultravioleta, o James Webb foi projetado para enxergar no infravermelho, revelando estruturas cósmicas escondidas atrás de poeira estelar. É como trocar uma lanterna comum por óculos de visão noturna. Com essa tecnologia, o Webb já nos presenteou com imagens que parecem desafiar expectativas do modelo cosmológico. Algumas galáxias observadas estão muito mais maduras e massivas do que deveriam ser em tão pouco tempo após a suposta origem do universo. Isso levanta perguntas profundas. Nossa cronologia cósmica está correta ou precisamos reavaliar partes da cosmologia moderna? Além de observar galáxias distantes, o James Webb se tornou essencial para estudar exoplanetas. Ele é capaz de analisar a composição da atmosfera desses mundos ao captar a luz de suas estrelas ao atravessá-las. Isso já revelou sinais de moléculas como água, dióxido de carbono e metano em planetas fora do sistema solar. Cada descoberta reacende a pergunta: estamos mais perto de encontrar um planeta habitável? O Webb também trouxe uma nova visão sobre nebulosas, como a nebulosa de Carina e a nebulosa do Anel Sul. Essas imagens não são apenas belas fotografias, são janelas para o nascimento e morte das estrelas. Os detalhes revelados permitem entender os processos de formação estelar e como elementos essenciais para a vida são forjados no coração das supernovas. Um dos aspectos mais revolucionários do James Webb é sua capacidade de olhar para trás no tempo. Graças ao infravermelho, ele consegue enxergar objetos formados apenas algumas centenas de milhões de anos após o Big Bang. É como se o telescópio fosse uma máquina do tempo, mostrando as primeiras galáxias em formação e fornecendo pistas valiosas sobre a infância do universo observável. E não é só sobre o distante que o Webb fala. Ele também já analisou objetos dentro do nosso sistema solar, incluindo Júpiter e suas luas. As imagens revelaram auroras brilhantes no gigante gasoso, mostrando a interação de seu campo magnético com partículas solares. O Webb não é apenas para o universo profundo. É uma ferramenta poderosa para mundos próximos. As descobertas do Webb também permitem testar ideias sobre matéria escura e energia escura. Ao mapear galáxias distantes com precisão sem precedentes, ele ajuda a examinar como essas forças invisíveis moldam a estrutura do cosmos. Cada dado coletado pode confirmar ou ajustar teorias que antes pareciam sólidas. Mas o impacto do Webb não é apenas científico, é também emocional. Ver imagens de galáxias a bilhões de anos-luz desperta um senso de humildade e pertencimento cósmico. É como se cada pixel nos lembrasse que fazemos parte de algo infinitamente maior, que ainda estamos apenas começando a compreender. E, claro, o Webb trouxe debates intensos. Confirmará ele a teoria do Big Bang como está? Ou abrirá espaço para alternativas e ajustes? Encontraremos sinais concretos de vida em exoplanetas observados pelo telescópio? A cada dado recebido, o universo parece dizer: vocês ainda não viram nada. E assim, enquanto o Webb ilumina o invisível e desafia convicções, surge um próximo tema inevitável: os gigantes do cosmos, aqueles de onde nem a luz consegue escapar. Os buracos negros. Os buracos negros são, sem dúvida, alguns dos monstros mais intrigantes do cosmos. Formam-se quando estrelas massivas chegam ao fim da vida e colapsam sob sua própria gravidade, criando regiões onde a densidade é tão extrema que nem mesmo a luz consegue escapar. O espaço-tempo se curva de tal forma que tudo ao redor é sugado para um abismo invisível. Um exemplo fascinante é Sagitário A, o buraco negro supermassivo no centro da Via Láctea. Com massa de milhões de sóis, ele governa o movimento de estrelas e gases ao seu redor, como um maestro invisível regendo uma sinfonia complexa. Observações indiretas confirmaram sua existência, já que não podemos ver um buraco negro, apenas seus efeitos. O Hubble forneceu pistas sobre esses gigantes ao observar a movimentação acelerada de estrelas nos centros galácticos. Mas foi com o Event Horizon Telescope que obtivemos imagens da vizinhança do horizonte de eventos, a linha de não retorno. Ali, a relatividade geral encontra a mecânica quântica em uma dança ainda não resolvida pela física.
Buracos negros também são fábricas de energia cósmica. Quando matéria cai em direção a eles, forma-se um disco de acreção extremamente quente, capaz de emitir jatos de partículas que atravessam galáxias inteiras. Esses jatos, visíveis em rádio e raios-x, são tão poderosos que moldam a evolução das próprias galáxias. Não pense que os buracos negros são apenas devoradores de mundos distantes. Buracos negros de massa estelar, muito menores que os supermassivos, podem estar espalhados pela Via Láctea. Detectá-los é como procurar agulhas no palheiro cósmico, mas cada achado ajuda a montar o quebra-cabeça do espaço-tempo. As ondas gravitacionais detectadas pela primeira vez em 2015 abriram uma nova janela para estudá-los. São ondulações no espaço-tempo, produzidas quando dois buracos negros colidem e se fundem. Esses ecos cósmicos confirmaram previsões de Einstein e mostraram que ainda estamos engatinhando na compreensão da gravidade extrema. E os buracos negros primordiais? Há hipóteses de que possam ter se formado logo após o Big Bang. Se comprovados, poderiam explicar parte da matéria escura que permeia o universo. Imagine, um mistério invisível que mantém galáxias unidas ligado a buracos negros microscópicos, escondidos desde a origem do cosmos. Existem também teorias ousadas sugerindo que buracos negros poderiam ser portais para outros universos ou dimensões. Embora faltem evidências, a possibilidade estimula a pesquisa. Estudar buracos negros é explorar os limites do conhecimento e reconhecer o quanto ainda falta descobrir. O impacto desses monstros cósmicos vai além da ciência. Eles despertam medo, fascínio e humildade. Saber que existem regiões no universo onde o tempo e o espaço colapsam nos faz perceber a fragilidade da nossa existência e a grandeza da investigação científica. E se os buracos negros moldam galáxias inteiras, o que mais eles podem estar nos dizendo sobre nossa própria origem? Essa pergunta conduz ao próximo passo: desvendar os segredos das galáxias distantes e entender o que a Via Láctea esconde sobre nós. Quando olhamos para o céu noturno, é fácil esquecer que a nossa Via Láctea é apenas uma entre bilhões de galáxias espalhadas pelo universo observável. Cada galáxia carrega uma história única, feita de estrelas, planetas, supernovas e buracos negros. Ao estudar galáxias distantes com o Hubble e o James Webb, os cientistas voltam no tempo e encontram pistas sobre como a nossa se formou. A Via Láctea é uma espiral majestosa, com braços repletos de estrelas e nebulosas. Sua origem, porém, não foi tranquila. Evidências sugerem que nasceu da fusão de galáxias menores, colidindo e se mesclando ao longo de bilhões de anos. Esse processo de canibalismo galáctico continua. Andrômeda está em rota de colisão e em cerca de 4 bilhões de anos, as duas se fundirão. Observar outras galáxias é como olhar para espelhos cósmicos que mostram fases diferentes da nossa própria história. Algumas espirais jovens lembram como a Via Láctea pode ter sido no passado, enquanto galáxias antigas indicam destinos possíveis. O James Webb já capturou galáxias cuja luz partiu quando o universo tinha menos de 1 bilhão de anos. Dentro da Via Láctea, cada estrela carrega um registro químico. Ao estudar essas impressões digitais, os astrônomos descobrem que elementos como carbono, ferro e oxigênio surgiram em gerações anteriores de estrelas que explodiram como supernovas. Em sentido literal, somos feitos de poeira estelar. O halo de matéria escura que envolve a Via Láctea é invisível, mas exerce influência vital na forma e no movimento da nossa galáxia. Essa matéria misteriosa funciona como uma cola cósmica, mantendo tudo coeso. Sem ela, a Via Láctea não teria a estrutura que conhecemos, mas sua natureza segue enigmática. Outro aspecto intrigante são os buracos negros que habitam os centros das galáxias. Já sabemos que no coração da Via Láctea existe Sagitário A, mas será que sua presença foi determinante para a formação da galáxia? Muitos cientistas acreditam que sim. Buracos negros supermassivos parecem desempenhar papel crucial na evolução galáctica. E aqui entra uma questão que instiga o público. Será que a Via Láctea já abrigou ou abriga vida além da Terra? Com mais de 100 bilhões de estrelas e trilhões de exoplanetas possíveis, as chances de existirem mundos semelhantes ao nosso são enormes. O James Webb, ao estudar atmosferas de exoplanetas, pode dar as primeiras pistas.
Não é à toa que galáxias distantes são janelas para o nosso futuro. Se entendermos como outras se formaram e evoluíram, podemos prever os próximos capítulos da Via Láctea. Ao observar Andrômeda e galáxias a bilhões de anos-luz, encontramos respostas para o que nos aguarda em escalas de tempo cósmicas. É impossível não sentir humildade diante desse cenário. A Via Láctea, imensa e cheia de mistérios, guarda perguntas fundamentais sobre a nossa origem. Cada descoberta do Hubble e do James Webb abre possibilidades, mas também novas dúvidas que nos desafiam a continuar explorando. Se as galáxias nos contam de onde viemos, os exoplanetas podem nos dizer para onde vamos. Será que existe outra Terra escondida entre as estrelas, aguardando para ser descoberta? A busca por exoplanetas é uma das aventuras mais emocionantes da astronomia moderna. Desde que os primeiros foram confirmados na década de 1990, a expectativa da NASA e de outros observatórios tem sido encontrar um mundo semelhante à Terra, capaz de abrigar vida. Hoje já contabilizamos milhares de exoplanetas, dos gigantes gasosos aos pequenos rochosos. O telescópio James Webb elevou essa missão a um novo patamar. O diferencial do James Webb é sua capacidade de observar no infravermelho e analisar atmosferas de exoplanetas distantes. Quando um planeta passa diante de sua estrela, a luz estelar atravessa a atmosfera e carrega uma assinatura química. Já foi possível identificar moléculas como água e dióxido de carbono em mundos fora do sistema solar, pistas decisivas de habitabilidade. 2 exemplos chamam a atenção: Kepler 452b e o sistema TRAPPIST-1. O primeiro é chamado de primo da Terra, por orbitar uma estrela parecida com o Sol, na zona habitável. Já o TRAPPIST-1 possui 7 planetas rochosos, 3 deles também na zona habitável. O James Webb tem observado esses mundos, procurando compostos que indiciem condições amigáveis à vida. É claro que a distância é um desafio. Muitos exoplanetas estão a centenas ou milhares de anos-luz, tornando inviável qualquer viagem humana por enquanto. Ainda assim, o simples fato de confirmarmos sua existência já é revolucionário. Amplia-se a noção de que o universo não é um lugar solitário, mas repleto de mundos potencialmente fascinantes. Essas descobertas também impactam nossa visão filosófica. Encontrar um planeta habitável, mesmo sem podermos visitá-lo, mudaria a forma como entendemos a vida. Não seríamos mais únicos, e sim parte de um padrão cósmico. Essa ideia provoca debates que vão da ciência à cultura, influenciando como sonhamos o futuro da exploração espacial. Os exoplanetas ajudam a entender como sistemas planetários se formam. Ao comparar diferentes tipos de mundos com os do nosso sistema solar, os cientistas investigam por que a Terra se tornou fértil enquanto Marte e Vênus, apesar de semelhantes, seguiram rumos tão distintos. Cada órbita e composição contam uma parte dessa história. Roteiros de observação priorizam alvos com maior chance de detecção de bioassinaturas. Mesmo sinais simples, como desequilíbrios químicos na atmosfera causados por processos biológicos, seriam revolucionários. Imagine confirmar que, em outra estrela da Via Láctea, micro-organismos respiram e evoluem, alterando gases ao longo de eras. O Webb está apenas no começo, e cada dado se soma a um grande quebra-cabeça. Quanto mais olhamos para fora, mais percebemos o quanto ainda ignoramos sobre o universo observável. É possível que a segunda Terra esteja a poucas dezenas de anos-luz, esperando ser identificada pelos nossos instrumentos. O interesse por exoplanetas reacende a curiosidade de milhões de pessoas. Quem nunca se perguntou se existe outro lugar no cosmos capaz de abrigar vida? Essa pergunta ecoa em laboratórios, salas de aula e conversas do dia a dia, aproximando a ciência do público de um jeito raro e poderoso. E se os exoplanetas abrem janelas para o nosso futuro, o próprio passado do universo continua em debate. O James Webb tem lançado luz sobre questões fundamentais, e isso nos leva ao enigma da origem. Será que o Big Bang explica tudo o que vemos? A teoria do Big Bang é o modelo mais aceito para explicar a origem do universo. Segundo ela, há 13,8 bilhões de anos, toda a matéria e energia estavam concentradas em um estado extremamente denso e quente que se expandiu. Essa ideia é sustentada por evidências como o desvio para o vermelho das galáxias e a radiação cósmica de fundo.
Mesmo assim, novas observações convidam a revisões. O James Webb mostrou galáxias muito desenvolvidas em períodos em que, segundo o modelo, o cosmos ainda estaria em sua infância. Como podem existir estruturas tão maduras tão cedo? Talvez as galáxias se formem mais rápido do que pensávamos. Ou talvez a nossa linha do tempo cosmológica precise de ajustes. Alguns cientistas consideram que o Big Bang pode não ter sido um começo absoluto, mas uma transição dentro de um processo cíclico. Modelos de universo oscilante sugerem fases de expansão e contração ao longo de eras. Nesse cenário, o que chamamos de Big Bang seria apenas uma entre muitas transformações do espaço-tempo. Há também hipóteses alternativas para explicar observações, como a chamada luz cansada, que buscaria justificar o desvio para o vermelho sem expansão. É uma proposta controversa e minoritária, mas o debate ilustra como a ciência permanece aberta quando aparecem dados que tensionam o modelo padrão. Mesmo dentro do paradigma atual, restam lacunas. A origem da matéria escura e da energia escura, que perfazem a maior parte do cosmos, ainda é desconhecida. Como falar de um começo definitivo quando não compreendemos a essência do que mais existe no universo? O Big Bang também abre perguntas filosóficas. Se houve um início, o que veio antes? O espaço e o tempo nasceram juntos ou emergiram de algo mais fundamental? Talvez nunca tenhamos respostas completas, mas investigá-las amplia nossa visão do que a realidade pode ser. A força da ciência está em tratar teorias como hipóteses robustas, porém provisórias. O Big Bang segue como melhor explicação disponível, mas não é dogma. Se as observações exigirem, o modelo será refinado. Foi assim em toda a história da cosmologia. Em paralelo, simulações numéricas e novos levantamentos astronômicos ajudam a conectar as peças. Ao comparar previsões com o que o James Webb observa, desde a distribuição de galáxias até a taxa de formação estelar, testamos a consistência do quadro geral. Esse debate é inspirador porque mostra a ciência em movimento. Cada imagem profunda, cada espectro, aproxima-nos de respostas e, ao mesmo tempo, abre novas perguntas. O universo é um laboratório vivo e estamos aprendendo a lê-lo com instrumentos inéditos. Se o início de tudo ainda suscita dúvidas, há forças invisíveis que parecem reger a expansão e a estrutura do cosmos. O próximo passo é encarar de frente a dupla enigmática: matéria escura e energia escura. O que realmente move o universo? Quando pensamos no universo, imaginamos estrelas, planetas, galáxias e nebulosas. Mas tudo isso representa cerca de 5% do cosmos. Os outros 95% são formados por duas entidades misteriosas: matéria escura e energia escura. Juntas, elas moldam o destino do universo observável, mesmo invisíveis aos nossos olhos. A matéria escura foi proposta quando astrônomos perceberam que galáxias giravam rápido demais para a massa visível que possuíam. Algo invisível precisava estar lá, mantendo tudo unido. Sem essa matéria oculta, estrelas como as da Via Láctea ou de Andrômeda seriam arremessadas para fora. Esse esqueleto invisível mantém a estrutura cósmica. A energia escura entrou em cena em 1998, quando se observou que a expansão do universo está acelerando. Para explicar esse comportamento, postulou-se uma força que atua sobre o próprio espaço-tempo, empurrando galáxias para longe. De repente, percebemos que o universo não só é imenso, como está crescendo cada vez mais depressa. O Hubble forneceu dados cruciais para essas descobertas, mas o James Webb promete aprofundar os mistérios. Ao observar supernovas distantes e as primeiras galáxias, poderemos verificar se a energia escura é constante ou variável com o tempo, o que teria implicações profundas na cosmologia. Quanto à matéria escura, há várias candidatas a partículas exóticas ainda não detectadas em laboratório. Experimentos terrestres, como os realizados no Large Hadron Collider, tentam encontrá-las. Também há quem proponha alterações na gravidade em grandes escalas como alternativa aos ingredientes invisíveis. A energia escura, por sua vez, pode estar ligada ao vácuo quântico, uma espécie de pressão do próprio espaço. Outros cenários evocam multiversos, em que a nossa bolha teria um valor específico para essa energia.
ideias fascinantes, porém carentes de confirmações definitivas. Embora invisíveis, os efeitos dessas forças são palpáveis. A matéria escura mantém galáxias coesas. A energia escura define seu afastamento. Pequenas variações nesses componentes teriam mudado tudo. Talvez a vida nem tivesse surgido. Somos fruto de um equilíbrio finíssimo entre grandezas que mal conhecemos. A pergunta que fica é: compreenderemos plenamente essas forças em nossa geração? Ou matéria e energia escuras permanecerão como fantasmas cósmicos que regem nossa realidade sem se revelar? Esse desafio mobiliza observatórios, supercomputadores e equipes no mundo todo. O que sabemos é que sem elas, o cosmos seria outro. São o palco invisível onde a peça do universo acontece. Não vemos as cordas, mas percebemos os movimentos que produzem. E cada nova medição ajuda a ajustar o roteiro dessa grande encenação cósmica. E se essas forças já transformaram nossa visão do universo, há sinais que registram os eventos mais extremos do espaço-tempo. Eles chegam até nós como ondas gravitacionais, ecos que atravessam o cosmos e revelam segredos ocultos. Em 1916, Albert Einstein previu em sua relatividade geral que o espaço-tempo poderia ser deformado como uma malha elástica. Quando objetos extremamente massivos se movem, essas deformações se propagam como ondas. Durante décadas, essa ideia parecia impossível de comprovar. Afinal, como detectar vibrações minúsculas em um universo tão vasto? Em 2015, a previsão foi confirmada. O observatório LIGO detectou ondas gravitacionais resultantes da colisão de dois buracos negros há bilhões de anos-luz. O feito inaugurou uma nova era na astronomia. Agora não observamos apenas a luz de estrelas e galáxias. Ouvimos as vibrações do próprio espaço-tempo, um novo sentido para explorar o cosmos. As ondas gravitacionais carregam informações que a luz não traz. Fusões de buracos negros e colisões de estrelas de nêutrons liberam energia que distorce o espaço-tempo em escalas gigantescas. Essas ondas viajam por bilhões de anos e ainda assim podem ser medidas na Terra. Cada detecção é como captar ecos de cataclismos longínquos. O mais notável é que esses ecos revelam detalhes invisíveis. Quando duas estrelas de nêutrons colidem, por exemplo, não vemos apenas a luz do evento. As ondas gravitacionais nos mostram como a matéria se comporta em densidades extremas. Descobrimos, assim, que esses eventos produzem elementos pesados como ouro e platina. O James Webb pode contribuir observando a luz de eventos que também geram ondas gravitacionais, como quilonovas. Ao combinar dados de telescópios e detectores como LIGO e Virgo, nasce a astronomia multimensageira, luz, partículas e ondas, contando a mesma história sob perspectivas complementares. E o que mais podemos aprender com essas ondas? Se conseguirmos detectar ondas gravitacionais primordiais, teremos pistas sobre instantes muito antigos do universo. Talvez ecos de processos próximos ao Big Bang, ou de fases anteriores, se modelos alternativos estiverem corretos. Seria como ouvir o som do nascimento do cosmos. Além disso, trajetórias de ondas gravitacionais pelo espaço-tempo podem revelar a distribuição de matéria ao longo do caminho, oferecendo indícios indiretos sobre regiões dominadas por matéria escura. Mais um exemplo de como o invisível se anuncia por seus efeitos. Essas descobertas também mexem com a imaginação. Pensar que colisões ocorridas há bilhões de anos ainda reverberam aqui nos conecta a uma escala de tempo quase inimaginável. É como se o universo estivesse sussurrando sua história, e só agora tivéssemos a sensibilidade necessária para escutá-lo. Fica a provocação. As ondas gravitacionais podem ser a chave para dimensões ocultas, ou mesmo para a existência de outros universos? A hipótese é ousada, mas cada avanço instrumental nos aproxima de respostas que podem redefinir a cosmologia. Se as ondas gravitacionais nos revelam os ecos mais poderosos do cosmos, o próximo passo é encarar uma pergunta que atravessa gerações. Estamos sozinhos? Isso nos conduz ao tema da vida extraterrestre e ao que esperamos encontrar nas estrelas. Bora fechar essa viagem cósmica, explorador. Depois de atravessar galáxias com o Hubble, encarar o infravermelho do James Webb, sondar buracos negros, decifrar pistas de exoplanetas, questionar o Big Bang,
Encarar a matéria escura, a energia escura e até ouvir os ecos do espaço-tempo, ficou claro. O universo é muito maior e muito mais estranho do que imaginávamos. Agora é com você. Qual descoberta mais virou sua cabeça hoje? As galáxias precoces do James Webb? A possibilidade de uma segunda Terra? Ou a ideia de que 95% do cosmos é invisível? Conta pra gente nos comentários e diga também qual tema você quer que a gente aprofunde no próximo vídeo. Que tal aplicar o que você aprendeu? Reserve alguns minutos para observar o céu noturno, instale um app de mapa estelar e tente localizar Andrômeda ou identificar constelações. Pequenos passos assim aproximam a ciência do seu dia a dia e transformam curiosidade em hábito. E aqui vai uma provocação final. Se cada nova imagem muda o que sabemos, o que você acha que ainda falta descobrir? Vida extraterrestre? Novas leis da física? Dimensões ocultas? Responde aí. Sua opinião guia os próximos episódios do Universo Interligado. Se esse conteúdo te inspirou, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma descoberta. Deixe seu like, compartilhe com quem ama a astronomia e vamos crescer essa comunidade de curiosos pelo cosmos. Deixei um vídeo especial para você assistir em seguida.